Eu quero tratar com vocês o que a palavra bendita diz a respeito da imoralidade e do impacto da imoralidade na geração em que estamos vivendo, de uma maneira muito mais contundente do que já se vira noutros tempos, apesar de que pecado sempre fora pecado e sempre praticou-se o pecado desde que o pecado ganhou lugar entre nós e trouxe todas as mazelas junto. Mas às vezes a gente não se dá conta. E falar da imoralidade sexual é falar da nossa vida cotidiana e é falar do processo de santificação. Nós sabemos que fomos justificados por Cristo na cruz e nada que façamos hoje pode pagar o que Jesus Cristo fez por nós. Não tem nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos, mas neste processo, depois de termos sido justificados por Jesus, pelo ato de misericórdia na cruz, Ele nos deu o Espírito Santo para que este Espírito promova em nós o processo de santificação, para que nós venhamos a estar aptos para entrarmos no reino glorioso do Senhor. Hoje nós estamos vivendo no reino da graça, mas viveremos ainda pela graça de Jesus Cristo no reino da glória. Nesse tempo do reino da graça, a graça tem por objetivo nos conduzir à obediência ao Senhor, como está, inclusive, na palavra de Deus. E isso muitas vezes se perde, as pessoas confundem, não entendem santificação dentro desse contexto, mas elas pensam estar comprando a salvação, pagando pela salvação, pelo que elas fazem. Nós não podemos perder de vista que a santificação é o treino para nós entrarmos no reino da glória. E este treino não pode ser feito à parte do Espírito de Deus, não pode ser feito à graça do Espírito de Deus. De outra forma, seríamos legalistas. Então, perderíamos de vista o que Jesus Cristo fez por nós. Por favor, não se esqueçam disto. Já falei, falo hoje e falarei outras vezes, porque este é um tema que causa grande confusão. É não perceber que o tempo de santificação não significa comprar a salvação, significa preparo para entrar no reino da glória. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor intentava e tentou e trabalhou arduamente para que aquele povo se abstivesse dos costumes, das práticas, da mentalidade do Egito e aprendesse em Deus durante aquele período que não precisava ser tão longo, mas o povo fora rebelde. O Senhor queria, porque queria ensiná-los, na verdade, uma nova mentalidade, a ter eles todos que saíram daquele lugar, uma nova mentalidade, pelos ensinos do Senhor, pelas práticas que o Senhor queria que eles considerassem, não para pôr sobre eles nenhum jugo, mas para que eles fossem agora homens e mulheres verdadeiramente livres dos costumes, da prática, da vida, do espírito do Egito e que agora aprendessem de Deus como se vive em santificação para a glória de Deus, para que então eles pudessem entrar em Canaã, na terra prometida pelo Senhor, onde eles viveriam um tempo de paz, um tempo de glória. É assim. O Senhor nos tem tirado do mundo, nos tem feito progredir em santificação pela graça e misericórdia dEle, e exclusivamente pela graça e misericórdia dEle, para que nós venhamos a estar prontos em breve e entrarmos no seu reino de glória. Quando Ele dirá, vinde benditos do meu Pai, benditos, abençoados, entrai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nesse processo de santificação acontecem estas coisas que nos acontecem aqui na vida e temos a oportunidade de escolher fazer para a glória de Deus ou não fazer pela glória de Deus. E a nossa natureza carnal, obviamente, ainda milita poderosamente, insiste poderosamente a que nós não venhamos a progredir, avançar na santificação. E um dos trabalhos
mestres, um dos trabalhos líderes de Satanás para impedir a nossa santificação. E com isto, a nossa natureza tende a cooperar se nós não estivermos despertos. É a armadilha da imoralidade, que é sedutora, que carrega prazer sobre prazer, absolutamente sedutora, atraente. E aqui na carta de Paulo a Romanos, ele vai dizer que a ira de Deus está contra o pecado. E eu observei que Paulo faz uma escalada a respeito de pecados, e ele vai dizer assim, que muitos, se dizendo sábios, se tornaram tolos, trocaram a grandeza de Deus imortal, do Deus imortal, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. O apóstolo Paulo estava falando de idolatria. E por causa da idolatria, o texto bíblico diz, por isso Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes, com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor e louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou, Deus deixou que eles se entregassem aos seus desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram o seu modo natural de se relacionar sexualmente por práticas não naturais. E os homens, em vez de terem relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. O apóstolo Paulo está falando de idolatria e a seguir ele fala que Deus deixou a que os idólatras então se entregassem. Essa expressão Deus deixou é uma expressão que precisa ser entendida, é que eles simplesmente se apartaram de Deus. E aqui há alguma coisa que nós muitas vezes não entendemos. O cuidado que repetidas vezes o apóstolo Paulo e outros, e mesmo Jesus Cristo, teve o cuidado de nos fazer entender o risco de nós entregarmos a nossa mente à imoralidade, é que nós perdemos o temor a Deus. A pureza mental deveria ser algo desejado, deveria ser algo mantido. A pureza. Agora observe a situação das nossas famílias. Observe a situação das crianças e dos adolescentes. Procure a pureza das crianças e você vai encontrar cada vez menos. Procure a pureza nos adolescentes, nos pré-adolescentes, e você vai encontrar pureza, inocência, cada vez menos. Porque estão roubando a inocência das crianças, por meio de abusos e de negligências. Cada vez mais as crianças são levadas a ver, a ouvir, a participar de práticas que não são práticas adequadas para manter a inocência e a pureza de uma criança. Logo cedo se falam de sexo, namoro, beijo na boca. Logo cedo, a moda para crianças já tem ali um sentido de sedução. Olhem as estampas das roupas das crianças, olhem os modelos das roupas das crianças. Vejam como desde cedo as crianças são estimuladas e hiperestimuladas àquilo que a gente chama de hipersexualização precoce. Elas são expostas a um jeito de viver que muito cedo tira delas a inocência. Muito cedo, nossas crianças são roubadas da sua pureza e é exposto para elas o mundo da indecência, da imoralidade, dos relacionamentos para adultos. São agora apresentados às crianças muito cedo. Elas assistem novelas com seus pais, elas assistem filmes onde aparecem cenas impróprias para crianças e a família está toda reunida.
E há pais que me dizem assim, mas Darleide, como nós vamos proteger nossos filhos? Nós vamos criar nossos filhos numa bolha? Deveria deixar o seu filho para que há tempo. Sabe aquilo que a própria palavra diz e todos nós sabemos que é fato? Tudo tem o seu tempo determinado e há coisas que não são para crianças. Mas elas estão expostas, são abusadas, são ofendidas, são feridas em sua identidade desde pequenininhos. E é preciso reconhecer que muitas vezes os pais não cooperam. Pelo contrário, colaboram. Muitas vezes sem perceber, sem se dar conta. Então, eu aproveito para dizer, por favor, tomem cuidado, protejam seus filhos, a que eles mantenham ao máximo, a inocência, a pureza. Inocência não significa esconder deles, mas significa dar tempo ao tempo, para que no tempo certo nós possamos dizer a coisa certa, com responsabilidade. Falar a eles a verdade, sem medo, sem vergonha, sendo fonte de conhecimento seguro para eles. Isto chama-se educação sexual e não imoralidade. Isto chama-se instrução da família e não imoralidade. Mas ao máximo guardar os seus filhos de serem expostos da imoralidade. Quantas crianças são embaladas ouvindo músicas imorais, indecentes, indevidas? E por que nós devemos cuidar? Vejam, o Brasil tem, entre tantos países, um número altíssimo de adolescentes grávidas. Sexualização precoce. Expostas precocemente a relacionamentos, namoro, práticas sexuais e não somente por conta das descobertas próprias da idade, de ser adolescente, jovem, em querer descobrir, mas porque muito cedo foram levados e levadas a viverem a vida sexual sem instrução, sem cuidado, sem palavra, sem atenção, negligenciados, porque já estão num processo de que desde muito cedo foram levados, expostos a práticas, a visualizarem, a testemunharem, e são hiperestimulados sexualmente desde cedo. Isso significa dizer, a mente estimulada estimula também os desejos, chama os desejos precocemente. Vejam, crianças abusadas, elas podem ocupar dois extremos, de modo geral. Elas podem, depois, quando maiores, na sua adolescência, juventude, fase adulta, elas podem ocupar dois lugares. Um lugar de um extremo de aversão ao sexo, ou outro extremo da promiscuidade. Desencadeia uma série de perturbações, muitos sofrimentos. Isso tudo porque a inocência foi roubada. Os adolescentes, quando eu faço palestras para adolescentes e abrimos para que eles façam perguntas, por exemplo, sobre sexualidade, eles fazem perguntas como fazem pessoas adultas, casadas, sobre práticas sexuais. Porque desde muito cedo eles estão expostos. Desde muito cedo eles estão estimulados. Desde muito cedo eles estão sem resposta e estão sozinhos, encontrando nas redes sociais, encontrando no YouTube, encontrando no Google, muitas informações que nem são apropriadas para eles e também não passaram pelo filtro dos seus pais. Então não somos cuidadosos, não somos atenciosos a esse tema, negligenciamos, não falamos, não tratamos, o mundo se antecipa, chega muito cedo, fura a bolha da família, entra na bolha da família e traz aquilo que não deveria chegar tão cedo do jeito que chega. Nós temos mais filhas
imitando Anitta, do que temos filhas sendo ensinadas a respeito de mulheres santas ou tendo referência a mulheres santas da Bíblia Sagrada. Nós temos mais filhas que têm como referencial a Mulher Maravilha e as Anitas da vida. As suas músicas, a sua postura, sua atitude é tida como algo a ser aplaudido. Então o apóstolo Paulo vai tratando de idolatria e a seguir da idolatria ele vai falar da imoralidade sexual e a seguir ele continua desenrolando uma lista de pecados, porque um pecado atrai outro pecado, e ele vai falar de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofoca, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecerem aos seus pais. Um pecado atraindo outro pecado, e o estado do homem, o estado do ser humano, homens e mulheres, vai se tornando cada vez pior e pior e pior. Por quê? Porque a imoralidade afeta a nossa moral, os nossos bons costumes. Porque a imoralidade rebaixa, a nossa moralidade é rebaixada e a nossa ideia, os nossos pensamentos a respeito de Deus são rebaixados. Ainda vamos encontrar mais na palavra de Deus a respeito do tema imoralidade. Quando perguntaram a Jesus sobre adultério, ele disse: olha, se um homem olhar para uma mulher e pensar de modo indecente com ela, então ele terá cometido adultério. Imoralidade sexual vai além, inclusive, das práticas, tem a ver com uma mentalidade imoral. E eu estou falando desta mentalidade que é criada intencionalmente. Acreditem, é intencional que as crianças, os jovens, os adolescentes sejam expostos muito cedo, para que eles despertem-se muito cedo sexualmente, caiam muito cedo na armadilha, não somente do sexo, quem dera fosse somente do sexo, mas é da imoralidade mesmo, é da indecência mesmo, expostas muito cedo à pornografia, expostas muito cedo, indevidamente, maldosamente, cruelmente. Nós estamos falando das intenções propostas pela indústria da imoralidade, pela indústria da pornografia. É a indústria mais poderosa do mundo, ganha de todos os setores da economia. Nada se compara à indústria da pornografia pela força que ela tem, pela penetração que ela tem em todas as camadas da sociedade, em todas as famílias. É comum encontrar em toda a família alguma brecha para que a indústria da pornografia se estabeleça, da imoralidade se estabeleça, causem transtornos, levem pessoas a perderem o senso de si mesmas. Por isso tem tantas pessoas viciadas em pornografia, tantos homens, tantas mulheres, tantos casamentos afetados, porque são meninos e meninas que desde os seus 10, 12 anos de idade, são muitas das histórias, coleciono histórias de homens e mulheres que me relatam as suas tristezas, as suas misérias hoje dentro do casamento, hoje adultos, mas foram afetados desde menino, desde menina, acostumados com a imoralidade, com a pornografia, com a masturbação, com ver cenas impróprias, visitar sites. Antigamente eram filmes, eram revistas. Agora os filmes, as revistas estão na palma da mão. Uma mãe, certa vez, eu acho que eu já contei para alguns de vocês, porque isso aconteceu também na TV, quando eu apresentava o consultório de família, ali ao vivo, ainda apresento, obviamente, mas uma mãe que dizia que naquele dia, desesperada, ela estava fazendo as atividades de casa e não se deu conta de onde estava a filha quando a encontrou embaixo da mesa com o tablet. E ela estava assistindo um site adulto.
imoralidade na mão de uma criança de 4 anos de idade e aquela mãe não sabe como aquela criança chegou até aquele conteúdo. Está nos desenhos animados, está nas musiquinhas. A imoralidade está na moda, na TV. A imoralidade está em todos os cantinhos, em todos os ambientes e a gente não percebe. Nossas crianças já não brincam de boneca faz tempo, não é? Logo, muito cedo, abandonam as bonecas. E o que elas estão fazendo? As bonecas, os carrinhos, os brinquedinhos de criança que está construindo conhecimento, vivências. A palavra de Deus ainda vai dizer assim, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo Paulo. Não devo me tornar escravo de nada e vê-se muita escravidão da imoralidade. Ah, como se vê! Muita imoralidade, muita perversidade, muitos modelos de práticas sexuais que são aprendidas direto da fonte daquilo que o diabo perverteu. O Senhor criou prazerosamente, cheio de beleza, cheio de alegria. Veio o diabo para destruir e tornou aquilo que Deus criara com muito amor e nos entregou com muito amor, e ele transforma em pornografia. Então o apóstolo Paulo vai dizer ainda em 1 Coríntios capítulo 6, vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. O nosso corpo não foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. O relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. E aquelas pessoas que perderam a inocência e que foram dedicadas muito cedo a consumir imoralidade, a praticar imoralidade, a transtornar o sexo propriamente dito e viver sob o efeito nocivo daquilo que vicia, que deturpa, que rebaixa, faz com que os afetos diminuam, que o respeito próprio acabe, que as pessoas a quem ele olha, a quem ela olha, deixam de ser pessoas para serem objetos. Pessoas que se acostumaram, que foram vencidas pela pornografia e pela imoralidade, elas não conseguem pensar com pureza a respeito da santidade do Senhor, elas não veem mais um lugar, elas não conseguem mais ter um espírito de adoração e louvor genuíno, porque a sua mente está completamente infectada pela imoralidade. Ela olha para uma pessoa e ela não vê uma pessoa com a sua identidade, suas características, sua beleza, com o seu conhecimento, mas ela está olhando para uma pessoa e a vê despida. A sua mente fica tão contaminada que ela passa a ver as pessoas sem roupa. Elas têm uma imaginação agora absolutamente afetada pelo que elas consomem, quando elas também são consumidas. Estas pessoas não conseguem orar. Estas pessoas não conseguem adorar a Deus. Elas não conseguem parar para ouvir a palavra de Deus. Elas se afastam da palavra, elas se afastam por culpa, por medo, por vergonha, até que chega o momento em que ela simplesmente se afastou porque o espírito de incredulidade, o espírito de imoralidade prevaleceu. Elas não conseguem se relacionar com pureza, com respeito. Olham para mulheres e as veem sem roupa, despidas, são elas objetos sexuais. Elas podem usar a roupa que for.
Aquela mente impregnada está olhando para aquela mulher e aí está desejando, porque as impressões mentais que ele tem ou que ela tem são impressões, registros da imoralidade vivenciada na sua intimidade. São rebaixadas. Por isso, homens que gostam de pornografia deixam de amar a sua esposa. Por isso que homens que gostam e consomem pornografia, com o passar do tempo, eles deixam de amar a sua esposa. Também deixam de se amar porque eles perdem o controle de si. Se esforçam, mas perdem a capacidade de amar. Vivem drogados. Vivem sob o efeito de uma droga perniciosíssima. Você pode pegar uma pessoa que faz uso de drogas, destas drogas ilícitas, pesadas, sejam elas quais forem, viciadas, aquelas pessoas viciadas, e elas podem ir para um lugar de desintoxicação. E ali elas serão tratadas. Terão crises de abstinência, será um processo longo, talvez por uma vida inteira, um dia de cada vez. Mas uma pessoa viciada em pornografia, você pode colocá-la dentro de um buraco profundo, acorrentá-la lá embaixo. Ela não vai ter um celular na mão, um computador, ela não vai assistir nada, ela não vai ouvir nada, mas tudo o que ela guardou, todas as imagens que entraram pela sua retina, foram acumuladas no seu cérebro, foram apreendidas e ficaram ali registradas. Podem ser acessadas a qualquer momento e, ao acessar, ele continua sob o domínio daquilo que o consumiu e consome até hoje. É muito sério. É um dos vícios mais difíceis de tratamento. Não impossível, mas dos mais sofridos. Porque basta acessar a memória, as imagens imorais estão ali. Os estímulos, então, são produzidos. Mas de tudo, o que é mais grave, e por isso a palavra de Deus é tão repetida ou repetitiva em falar a respeito do pecado da imoralidade sexual, é que alguém que entregou a sua mente para a imoralidade, entregou o seu corpo para a imoralidade, perde a sensibilidade espiritual. Perde a sensibilidade espiritual. E para uma mente sem sensibilidade espiritual, ouvir o Espírito de Deus, convencê-lo do pecado, será muito mais difícil. Perde a sensibilidade afetiva, perde a sensibilidade espiritual, perde a sensibilidade com a vida. E ele vai dizer ainda: vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? Vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Fujam da imoralidade sexual. Paulo não estava falando das relações comuns entre um homem e uma mulher no ambiente do casamento. Paulo não estava falando das relações sexuais entre um homem e uma mulher com a beleza que ela carrega. Paulo não estava falando de um homem e uma mulher em práticas sexuais com sua esposa, com o seu marido, sem perder o sentido do que estão fazendo. Mas certamente a imoralidade vai ser encontrada em muitas relações, mesmo que no ambiente do casamento, quando apenas se copiam as práticas imorais. Casais que abrem as portas da sua intimidade para assistir, para repetir, para praticar atos imorais,
filmes imorais, atitudes imorais. Fujam da imoralidade sexual. Aquele abismo que vai chamando outro abismo. E um casal que sai da sua prática comum, bonita, gostosa, feliz, satisfatória, divertida, alegre, sem os tabus que o diabo nos fez levantar com relação àquilo que Deus criou. Mas vem ele e, em contrapartida, oferece as suas armadilhas e nos tira de um lugar de pureza para o lugar em que ele quer nos levar, de imoralidade. Torna o sexo para muitos casais cristãos uma aberração, uma tristeza, uma coisinha, um momento que faz por obrigação. Plano de Satanás. Tirar daquilo que Deus fez com tanta beleza, com tanto amor, com tanto cuidado, com a bênção do Senhor. Vem o diabo como vê um castelo de areia bonito de alguém, de uma criança levantando e vem alguém chuta e desfaz. Assim é o diabo. Ele vê tudo que Deus faz, bom e muito bom, porque tudo que Deus fez foi bom e é bom. Mas vem o diabo e chuta, destrói e apresenta as suas carcaças. Mas sepulcros caiados, coberto com aquele caiado, aquela tinta bonita que parece incrível, e os cristãos vão lá experimentar do que o sepulcro, do que as carcaças do diabo oferecem e desprezam a beleza da simplicidade, mas de uma beleza profunda que há na atividade sexual. Mas nós não sabemos do que é isso. Precisamos aprender. Tanto não sabemos que nós temos muita vergonha de contar para uma criança como que uma criança nasce. Mas aí é uma outra história. Aliás, aqui é história para muito tempo de a gente conversar, para tirar dúvidas. Mas fato é que o apóstolo Paulo está dizendo mais uma vez: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus no seu corpo. E o que o diabo diz? Meu corpo, minhas regras. O que a palavra de Deus diz? Que o seu corpo fora comprado por preço de sangue pelo Senhor Jesus. O que mais a palavra de Deus diz? Ele vai falar ali na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele vai dizer sobre a vida pelo Espírito Santo. Ele disse: deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Sabe qual é o primeiro resultado de seguir os desejos da natureza humana sem o Espírito Santo? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, inveja, bebedeiras, festanças. E ele continua dizendo quais são as obras da carne. E as primeiras obras da carne: idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia. Não, primeira coisa que ele vai dizer aqui: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria e os demais pecados. Nós ainda vamos encontrar aqui na palavra de Deus, e eu separei apenas alguns textos para compartilhar com você. Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. É verdadeiro o que há
pornografia, a imoralidade ensina? É verdadeiro que as nossas crianças estão aprendendo? É verdadeiro que nós todos estamos aprendendo? Quantos homens imorais têm e mulheres também carregam um padrão de imoralidade, querem arrastar para dentro do seu quarto e trazer as práticas da pornografia para dentro do seu quarto? A pergunta é: aquilo é verdade? Aquilo é decente? A imoralidade é bonita? Mulheres submetidas a práticas horrorosas? Homens e mulheres levados a considerar o seu corpo apenas como objeto de prazer e esquecidos de que o seu corpo é muito mais do que apenas um objeto de prazer? Como nós lemos agora na palavra de Deus, claro que estas palavras não fazem nenhum sentido para quem não tem o temor a Deus. Claro que estas palavras não fazem nenhum sentido para quem tem os ouvidos fechados para a palavra de Deus. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Será que tem homens e mulheres tomando como padrão práticas sexuais verdadeiras ou enganosas? Será que há quem pense que no dia a dia faz-se sexo como se faz nos sets de filmagem dos filmes imorais? Será que pensa-se que no dia a dia as mulheres são aquele corpo sedutor que aparece nas revistas, nos sites? Não seria por isso que há muitas mulheres em sofrimento, se comparando? Meu marido não gosta de mim, meu marido me acha gorda, meu marido me acha isto ou aquilo. Comparado com quem? Com quais mulheres? Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro. Olha aqui, pureza aparecendo outra vez. Tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Por fim, ainda diz mais a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Ele está falando de uma vida dedicada a Deus. Prestem atenção que ele começa dizendo: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome de Jesus a que vivam para agradar a Deus. E ele vem dizer: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como aqueles que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem irmãos, pois o Senhor punirá essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedecem a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quer algo mais claro? E tem muitos outros textos, tem muitas outras chamadas da palavra de Deus, porque o Senhor nos quer em santidade. Então, ele nos auxilia pelo Espírito Santo a termos sabedoria e nos mantermos longe, cada vez mais longe, da imoralidade sexual, da perversidade sexual. E eu volto a dizer, eu sei que isso pode confundir a muitas pessoas e elas podem pensar que a sua atividade sexual, seu marido, sua esposa, entre quatro paredes,
que eles não podem nada, que precisam apagar a luz, manterem-se em silêncio, caladinhos e serem ali apenas dois que se encontram de vez em quando e com muito, mas muito medo de serem felizes. Eu não estou falando disto. Eu estou falando de que Satanás aparelhou de todas as ferramentas um mundo paralelo àquilo que o Senhor criou com tanto amor. A palavra de Deus não esconde o que pensa o Senhor sobre a vida sexual de um casal. Se você abre no livro de Cantares, você vai ver a expressão de afeto, de amor e de intimidade de um casal, livremente. Há textos na palavra muito explícitos a respeito do prazer. Sacia-te com os seios da tua esposa, embriaga-te, bebe na fonte do prazer. Tem beleza, tem prazer na interação, na intimidade, é alegre, é festivo, é bonito, é criativo. Mas há um mundo paralelo que Satanás criou e tem escravizado a muitos desde pequenininhos. Desde pequenininhas, as nossas crianças estão expostas. Elas começam cada vez mais cedo a atividade sexual. Elas não têm entendimento sobre o que estão fazendo, mas estão fazendo. Elas não têm entendimento sobre o que elas estão vendo, mas estão vendo. Elas não têm entendimento, não têm instrução, não têm educação sobre o tema. Elas são deixadas soltas e logo elas são expostas. E quando, na primeira oportunidade, sozinhas, conhecem esse mundo paralelo que o diabo criou para ofender aquilo que o Senhor criara. Há tantas pessoas com a mente pervertida, tantas pessoas que você não faz ideia, talvez, de quantos são escravos da imoralidade sexual. Aqueles que só conseguem ter prazer se for seguindo aqueles ditames, aquelas regras, aquelas práticas abjetas e morais. Correntes, algemas, fogo, chicotes, amarras, vídeos, cenas, roupas, maneiras, jeitos, práticas. Nunca vi entre as confusões, é o que pode, o que não pode, porque parece que quer andar ali em cima do muro para ver se... As perguntas mais comuns são uma demonstração, na verdade, de curiosidades que são nascidas como quem quer experimentar o que está do outro lado. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Será que não está na palavra de Deus? Será que o Espírito de Deus não nos instrui? Precisamos mesmo buscar o Espírito de Deus para nos proteger, nos guardar, nos orientar, porque a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. E para viver em santidade, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual, da imoralidade. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim a viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os que não conhecem a Deus. Será que a vida sexual dos cristãos tem repetido o padrão da vida sexual dos que não conhecem a Deus? E será que a vida sexual dos cristãos, dos que conhecem a Deus e que vivem em santidade, está tão pobre, tão miserável assim? É tão ruim assim? Que os faz olhar para a experiência, o padrão, esse mundo paralelo da imoralidade e desejar porque ele é mais colorido, é mais interessante, é mais bonito, é melhor? Quer dizer que o leito conjugal de um casal cristão
é assim xoxo, sem graça, triste, e que por isso ficam olhando lá para o terreno encantado do inimigo e precisam beber naquela fonte? Precisa então aprender com as suas práticas imorais e trazer para o seu leito, que segundo a palavra deveria ser um leito sem mácula, sem mancha? Precisamos mesmo ficar discutindo onde põe a boca, de onde tira a boca? Porque lá se faz e lá é muito legal fazer? Sexo anal, sexo oral, faz isso, faz aquilo, é uma discussão eterna. Será possível que nós não temos o Espírito de Deus para nos instruir? Será que nós não temos a alegria do Espírito suficiente para a vida íntima? Será que não tem graça, não tem beleza, não tem alegria, não tem diversão pelo Espírito de Deus? Não temos o fruto da alegria também na vida sexual? Precisamos mesmo pedir que os anjos do Senhor saiam do quarto, que o Senhor feche a porta do céu, que o Espírito Santo se retire para que nós fiquemos na carne e então possamos agora usufruir das práticas imorais? O que eu estou dizendo é porque são inúmeros os casais que assistem filmes imorais para poder apimentar a relação, que se submetem às mesmas práticas da mesma maneira, do mesmo jeito, porque copiam. Imaginem, copiando a imoralidade e chamando aquilo que Deus fez em sua simplicidade de, é só isso? Não vê graça, não vê diversão, não é bonito, não é legal, não é gostoso, não tem prazer. Claro, a mente impregnada de hiper estímulos, fantasiado, alterado, modificado, transtornado. Claro, pureza, beleza, ai, que coisa, é só isso, que nojo. É pouco, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E um abismo vai atraindo outro abismo. Faz algum tempo que na escola bíblica da Novo Tempo, alguém ligou desesperado pedindo ajuda, desesperado, porque não aguentava mais. Havia conhecido o Evangelho, mas não conseguia se firmar. Então, angustiado, entrou em contato dizendo do que estava acontecendo e ele foi orientado a orar, só que a angústia foi tanta, e é tanta, a escravidão é tão grande, a escravidão mental que não permite que a sensibilidade espiritual se desenvolva. Que ele dizia não conseguir orar, porque quando ele fechava os seus olhos, ele imaginava imoralidade com seres celestiais. É uma baixeza tão grande, é um abismo tão grande, tão profundo para onde o diabo nos quer empurrar. E nós ficamos pensando em pecados como idolatria, feitiçaria, enfim, os pecados. E a palavra de Deus nos chama tanto a atenção para a imoralidade sexual. Por que será? Será que você entendeu? Será que eu consegui me fazer clara? Será que eu consegui passar a você que não é somente por ser o pecado que é, mas o resultado dele? Como já falamos de outras vezes sobre outras práticas que nós precisamos apresentar ao Senhor e pedir a sua misericórdia. Egoísmo, falácias, queixas, lamúrias, adultérios, as transgressões dos mandamentos de Deus. Mas hoje nós estamos falando sobre este tema porque ele é um tema que se apresenta na palavra como necessário, urgente. E nós estamos vivendo num tempo bem parecido com os tempos de Sodoma e Gomorra, pelo que a palavra diz. A perversidade sexual, a perversão sexual, a imoralidade, afetando a todos das gerações, todas as faixas etárias, destruindo casamentos, mas sobretudo porque está destruindo a moral, está destruindo a mentalidade.
Quantos escravos não conseguem ser libertos porque a mente está acorrentada à imoralidade? Cuide dos seus filhos. Cuide. Cuide de você. Apresente sua mente. Apresentemos a nossa mente ao Senhor para que o Espírito Santo limpe, purifique, transforme. Porque, volto a dizer, a imoralidade sexual rebaixa a nossa sensibilidade espiritual. Uma mente afetada pela imoralidade sexual não consegue ver beleza na pureza, não consegue ver beleza no amor, não consegue amar a sua mulher, o seu marido, não consegue amar os seus pais, não consegue amar os seus amigos, não consegue amar. Esse é o ponto. Não conseguem amar porque perdem a sensibilidade moral. Perdem a sensibilidade moral e a espiritual, perdem a sensibilidade afetiva, tudo passa a ser um objeto para o seu prazer. E o diabo já trabalha com essas ferramentas há muito tempo, é desde sempre, lá no passado. Esse é um dos temas que eu trato, inclusive, no meu livro, que eu escrevi para casais, porque tantos casais sofrem com a imoralidade sexual, aqui no Amor Sem Fim. Um dos trechos vai dizer assim: não está na moda falar sobre os juízos de Deus, mas o juízo de Deus veio sobre um episódio que ocorrera lá em Baal-Peor. E ainda trato sobre o que está escrito em Apocalipse, falando sobre sensualidade. E diz assim, olha, os hebreus estavam acampados próximo a Jericó e foi ali que abandonaram a Deus para, em meio à prostituição, tornarem-se adoradores de Baal. A imoralidade escancarou a porta para a idolatria e para o desprezo aos mandamentos de Deus. As orgias, a depravação, a quebra dos votos conjugais, a perda do juízo e do temor a Deus ocorreram naqueles dias e ainda estão entre nós. A sensualidade é o Baal moderno. Adora-se o prazer, o sexo sem regras. Somos uma sociedade completamente erotizada. E os cristãos estão neste arraial e convivem com suas práticas. Quase como algo normal. Crianças, adolescentes, jovens e adultos são hiperestimulados para seduzir e serem seduzidos. Muitos nem sabem que são massa de manobra de Satanás. Muitos, inclusive, nem creem que existe o diabo, o que facilita muito as suas astúcias. Inadvertidos ou teimosos, cultuamos o corpo como religiosos cultuam a Deus. E a religião da autoadoração tem dado terríveis resultados. Milhares e milhares de crianças abusadas, adolescentes grávidas desde muito cedo, expostas a isto. Homossexualidade, adultério, tantas outras práticas. Consideremos, pois, lá o que está em Números, a partir do capítulo 22. O rei Balaque de Moabe contratou Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão disse que não poderia fazê-lo, mas deu a ideia. Ele deu uma ideia, como diz lá em Apocalipse 2,14. Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Foi Balaão quem levou os israelitas a praticar imoralidade sexual e adorar Baal, também comendo alimentos sacrificados. Foi Balaão quem ensinou a Balaque tal prática. Um meio de adorar ao diabo, de adorar Baal, é se entregando à imoralidade sexual. E Deus, que não se deixa escarnecer, como está em Gálatas 6,8, o Senhor enviou uma terrível praga e 24 mil israelitas insolentes, amantes dos prazeres, caíram no juízo de Deus naquele dia. Como pode? Um Deus tão amoroso fazer coisa tão horrível, tão horrível. Não, horrível é o pecado.
Grande é a santidade do Senhor, que não suporta o mal e não suportará o mal para sempre. Não suportará para sempre a pornografia. Os filhos de Deus estão sendo seduzidos pela miséria, pela miserável indústria da pornografia, da imoralidade sexual, mas conforme as Santas Escrituras, ele não suportará para sempre. A leviandade dos relacionamentos, as ficadas. Hoje, ficar para os adolescentes, para os jovens, é bobagem, é como tomar um copo com água. Ficar, usar o corpo de alguém, beijar muitas bocas, ficar, transar, expor o corpo, fantasias, indecência, sexo sem casamento. Já não se fala que sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, desagrada a Deus, é pecado porque é imoral. Quem está se importando com pureza do corpo e de mente? Mas é preciso anunciar antes que chegue o dia do conserto das contas. O Senhor haverá de julgar os fornicários e os que se prostituem. Apocalipse 21, 18. Há perdão para quem se arrepender e mudar de atitude agora, mas não para quem resistir aos seus apelos. Quem se importa por ter sido comprado por preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo? Quem se importa de ser o templo do Espírito Santo ou o templo da sensualidade, da imaginação pervertida e espírito de rebelião? Deuteronômio 4:3 diz: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor? Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, que se abstenham da imoralidade sexual. Eu escrevi no contexto do casamento porque eu sei de quantos casamentos estão afetados pela imoralidade sexual. Quantos casamentos têm se desfeito? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito de Deus mude a nossa mentalidade. Nós carecemos desesperadamente do Espírito Santo. Nós carecemos desesperadamente do Espírito Santo. Por favor, Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Ajuda-nos a ter discernimento entre o que é teu e o que não te pertence. Entre o que nos faz a tua imagem e semelhança, esse tempo de santificação, e aquilo que rouba de nós a tua imagem e a tua semelhança. Espírito de Deus, lava, purifica, transforma a nossa mentalidade. Uma mentalidade muitas vezes impregnada de imoralidade, porque este mundo é imoral. Eu não sei onde esta mensagem vai chegar, eu não sei quem vai gostar de ouvi-la, mas eu sei que há quem precise ouvi-la. Eu te peço em nome de Jesus que tenha chegado ao coração de alguém, que o Senhor os adverte a viver uma vida de santificação, e isso inclui deixar fora das suas práticas, da sua vivência, da sua experiência, a imoralidade sexual. Por favor, ó Pai, não deixa que haja confusão e que alguém entenda que não há beleza, não há prazer na atividade sexual bendita entre um homem e uma mulher no seu quarto, no seu lugar de intimidade. Pelo contrário, Senhor, faze-os saber que ali sim é lugar de viver a beleza e a santidade, porque foi o Senhor quem nos ensinou, foi o Senhor quem nos instruiu, foi o Senhor quem nos abençoou, foi o Senhor quem fez o sexo para ser vivido no tempo certo, do jeito certo, para a tua honra e tua glória. Quando um casal se faz os dois uma só carne, que seja para a tua honra e tua glória. Mas que não se faça uma só carne com a imoralidade, não se faça uma só carne com a prostituição, não se faça uma só carne com aquilo que te desagrada. Liberta os cativos da imoralidade, liberta, Senhor. Traz o teu espírito de pureza e santidade, porque nós não sabemos produzi-lo,
Nós não sabemos como fazê-lo. É somente o Senhor. Por favor, meu Deus, protege as famílias, protege as crianças, protege os adolescentes das armadilhas encantadas de Satanás. Protege-nos, meu Deus. Santifica a nossa mente pela unção do Espírito Santo. Santifica o nosso corpo pela presença do Espírito Santo. Faze-nos templo sagrado para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Bom dia.